Graça e paz a todos. Amém, irmãos? Amém. Nosso assunto esse final de tarde nós vamos falar sobre beijo do inimigo. Aí botamos a mensagem no grupo lá, teve gente que escreveu assim, misericórdia. Amém, irmãos? Amém. Podemos sentar? Nós vamos ler o texto. Primeiro eu queria perguntar para os irmãos se quem aqui gostaria de receber um beijo do inimigo? Alguém aqui? Por quê? Porque inimigo já diz, é inimigo. Inimigo, quando beija, tem outras intenções aí. Provérbios 27, verso 5 e verso 6. Muito obrigado, meu filho. Provérbios 27, verso 5 e verso 6. Eu vou ler na minha tradução aqui. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Verso 6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do inimigo são enganosos. Amém? Irmãos, lendo esse texto, nós conseguimos compreender o que Provérbios, que Salomão aqui está querendo ensinar. Está muito claro para nós aqui nesse texto que o verso 5 e o verso 6 há um alerta, um chamado à atenção para as nossas vidas sobre a diferença de a correção de um amigo, aquele que é um amigo que corrige, e a bajulação enganosa de um inimigo. E nós vivemos numa sociedade hoje em que ninguém mais quer se expor com outra pessoa. Ninguém mais quer falar a verdade para outra pessoa, porque a outra pessoa vai ficar o quê? Chateada. A outra pessoa vai ficar, mas a pessoa é meu amigo, falar assim comigo. E aí o que acontece? Nós estamos numa sociedade hoje que a verdade ela vai ficando para trás, ela vai ficando, não estão dando tanta importância à verdade como deveria dar. E a gente fala sobre isso porque a gente vive no mundo hoje de tecnologia, o mundo hoje de internet, o mundo hoje das redes sociais, o mundo hoje de tantas coisas em que as pessoas gostam de receber sempre elogios. Só que nós vamos ver hoje como que o inimigo age e às vezes você tem recebido o beijo do inimigo e não tem percebido. Às vezes você prefere alguém na sua mesa que massageia o teu ego, alguém que te bajula, do que alguém que fala a verdade para você. E nós temos que estar atento com isso, porque a palavra de Deus vai sempre nos ensinar a verdade e nos confrontar com a verdade o tempo inteiro. O Provérbios 27, ele enfatiza aqui a sinceridade entre amigos, mas ele fala daquele que é o verdadeiro amigo e daquele que é o falso amigo. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Nenhum de nós aqui gostamos de ser repreendidos. Nenhuma pessoa gosta, fiquei feliz por ser repreendido. Não, a repreensão ela tem um gosto amargo, mas depois ela pode ter um fruto doce. Mas ninguém gosta de ser repreendido. Só que a palavra de Deus, nós vamos ver que a palavra de Deus,
ela não vem, Cristo não veio a este mundo, morreu por nós, pagou um preço por nós, para falar aquilo que você quer ouvir, para massagear o seu ego. Ele veio para curar o pecado da sua vida. Ele veio para te resgatar do pecado. Ele veio para que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. E para isso, a verdade, a Bíblia diz que a verdade vos libertará. E a palavra de Deus é a maior verdade que nós podemos ter hoje, o nosso manual de vida. A palavra de Deus, ela é repreensão aberta. Ela é a repreensão que vai te corrigir, que vai te expor. A palavra de Deus, ela expõe, ela mostra onde você precisa melhorar, aonde você precisa se ajustar, aonde você precisa se acertar. Mas ao mesmo tempo que ela te expõe, você ouvindo a palavra de Deus, ela cura as tuas feridas, ela sara as tuas feridas, ela te tira da perdição, da morte para uma vida na presença de Deus. Então, melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Quem está participando da leitura do livro às segunda-feiras, vai entender um pouco do que nós estamos falando aqui, porque a forma do inimigo agir, o modus operandi do inimigo, é sempre de uma forma sutil, é sempre de uma forma que agrada, é sempre de uma forma que não acende o alerta para tomar cuidado. Ele vem de uma forma muito sutil. Engano nosso achar que o inimigo vai aparecer para mim e para você da forma que ele é. Não vai. Ele vem de forma sutil. E de forma sutil ele te seduz. Por isso que o texto no verso 6 fala que, olha, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do inimigo são enganosos. Veja que se fala que os beijos do inimigo são enganosos, porque nós muitas vezes deixamos ser seduzidos por esse inimigo, que chega de forma sutil, agradável, mas por trás disso tem um engano, tem uma destruição. O texto continua, nós vamos ver que lá em Êxodo 32, verso 19 a 20, puder projetar, por favor, vai mostrar a respeito de Moisés e o povo de Israel. Moisés ali, ele fez uma repreensão aberta àquele povo. Ele não foi omisso com aquele povo. O texto diz que quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as taubas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o queimou no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas bebessem. E ele perguntou a Arão: que fez esse povo a você para que levasse tão grande pecado? Moisés aqui, ele não permitiu que o pecado permanecesse no meio do povo. Ele não foi omisso, a repreensão daquele povo foi aberta. A repreensão foi ali. Qual o propósito daquela repreensão? Foi para que o povo voltasse para o Egito? O propósito daquela repreensão foi para que o povo ficasse triste? Não. O propósito da repreensão foi: havia uma promessa de uma terra prometida, havia uma promessa de não voltar mais para o Egito, havia uma promessa. Então, para alcançar a promessa de Deus, é necessário que haja um pacto com Deus, que haja uma aliança com Deus, que haja um concerto com Deus. E não há concerto com Deus quando o pecado permanece na nossa vida. Então, a palavra de Deus, Moisés foi ali e imediatamente tratou sobre isso, não deixou. A repreensão foi notória, foi aberta, não teve ali um amor encoberto ali, não, está tudo bem, o povo não sabia, deixa passar, não, foi aberta, repreensão aberta. Também nós vamos ver o mesmo caso de Samuel e Saul, 1 Samuel 15, 22 e 23. O rei Saul, ele desobedece ao Senhor, ele acha melhor ficar com os despojos.
e que Samuel o confrontou, dizendo que a obediência é melhor do que sacrifício. Olha o que diz o texto, verso 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto que se em obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Verso 23. Pois a rebeldia é como o pecado de adivinhação e arrogância, como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele rejeitou como rei. Aqui, irmãos, veja que Saul, ele até achou que estava fazendo bem, fazendo certo, mas a tratativa, a repreensão, ela foi aberta, porque não podia passar a mão sobre aquilo. E ali Samuel adverte: olha, o Senhor não se agradou disso. Você desobedeceu ao Senhor. E aí, a consequência disso, o Senhor te rejeitou como rei. A repreensão, ela terá uma consequência, mas se houver arrependimento, tem cura. Se houver arrependimento, tem cura. Então, o texto continua, verso 6, leais são as feridas feitas pelo amigo. A correção pode ser dolorosa, mas quando vem de um amigo sincero, ela é feita para o nosso bem. Qual pai aqui repreende o filho para o mal do filho? Qual pai aqui corrige o filho para ver o filho se machucar, se arrebentar? Nenhum. O pai vai corrigir para que ele esteja atento, para que ele não se fira, não vai se ferir lá na frente, que ele não venha se machucar. Então, as feridas causadas por um amigo, porque o texto diz, leais são as feridas, ou seja, a verdade ela vai machucar. A verdade muitas vezes vai doer, mas leais são as feridas feitas pelo amigo. E aí eu quero falar de Pedro e Paulo. Esse texto está lá em 2 Gálatas 2, verso 11 e 14. Gálatas 2, 11, 14. Nesse caso aqui, nós vamos ver que Pedro não queria se assentar com os gentios. Apesar de Paulo estar pregando para os gentios, apesar de Deus ter falado com Pedro para sentar com os gentios, Pedro usava uma estratégia que quando ele estava com os gentios, ele sentava com os gentios, mas quando ele estava junto com os judeus, ele não falava com os gentios. E o apóstolo Paulo, percebendo isso, o apóstolo Paulo repreende Pedro publicamente pela sua hipocrisia. Ele repreende Pedro pela postura que ele estava tomando. E diz o texto: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, e eu me opus a ele cara a cara por sua atitude condenável. É Paulo falando. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, por medo dos que eram da circuncisão. Ou seja, Pedro, então, estava fazendo uma distinção. O apóstolo Paulo era amigo de Pedro, era discípulo, estava junto com Pedro, mas ele não passou a mão por cima, ele não fingiu, não, deixa isso para lá, Pedro é apóstolo, eu não vou me envolver com isso. Ele poderia ser isento disso, mas ele foi lá e tratou com Pedro. Ele falou: o que você está fazendo está errado, não é isso, a palavra deve ser pregada aos gentios, deve ser pregada aos judeus, a palavra deve ser pregada a tempo e a fora de tempo, a palavra deve ser pregada, nós não podemos se comportar assim. Então, olha a postura de Paulo aqui. A verdadeira amizade, irmãos, inclui confrontar erros da pessoa que você ama. A verdadeira amizade, ela inclui isso. Se você é amigo de alguém que está errando, você deve falar para essa pessoa, você deve buscar a direção do Espírito Santo para tratar com essa pessoa. Você não pode ser omissa com isso, porque o verdadeiro amigo, ele não deixa passar isso. Outro exemplo disso, Natã e Davi. Natã, ele era o sacerdote. Davi era rei. Mas Natã também era amigo de Davi.
E Natã, ele poderia omitir a tratativa de Davi, porque Davi era rei. Isso está em 2 Samuel 12, de 1 a 14. O profeta Natã, então, ele confronta Davi. Quando Davi vê a mulher lá, manda a mulher vir para ele. E aí, aquilo gerou uma consequência, um pecado. Quando ele percebe isso, ele manda chamar o esposo da mulher para poder estar com a esposa, mas ele se nega porque estava numa guerra. Davi manda ele voltar para a guerra, manda matar aquele homem. E quando Davi estava achando que estava tudo certo, Natã vai até ele. E Natã conta uma historinha muito interessante para Davi. Ele fala assim: imagina um homem que tem 100 ovelhas, e um que só tem uma, mas quando chega uma visita para aquele homem, na hora de fazer o banquete, ao invés de ele pegar das 100 ovelhas que ele tem, ele vai pegar da ovelha do vizinho. Aí Davi fala assim: inadmissível isso, esse homem tem que morrer, esse homem tem que pagar o preço. E Natã fala assim: pois é, Davi, mas esse homem é você. Olha, irmãos, como que a ferida de uma pessoa leal, ela gera uma consequência para que gere arrependimento. Por isso que a palavra fala: leais são as feridas pelo amigo. Você às vezes pode ter ouvido de alguém falar alguma coisa com você, e você às vezes, poxa, eu não gostei do que ele falou. Mas se é teu amigo, ele vai falar sempre a verdade. Eu lembro de um caso de um pastor, que esse pastor conta, ele é advogado, ele conta que ele almoçou, e ele saiu do almoço, ele tinha que ir despachar com o juiz, ele encontrou com uma pessoa, e falou com a pessoa, sorriu para a pessoa, brincou com a pessoa, e tudo certo. E ele foi despachar com o juiz. Ele despachou com o juiz, conversou com o juiz. Quando ele voltou para o escritório, quando ele foi no banheiro, quando ele olhou no banheiro, tinha uma casca de feijão no dente dele. E aí ele falou: poxa, eu encontrei com o meu amigo. Ele poderia ter falado isso comigo. Agora eu fui despachar com o juiz, provavelmente ele me viu assim. Se o amigo fosse sincero, falar: tem uma casca de feijão no teu dente, ia ficar sem graça? Ia, mas ele não passaria aquela vergonha lá na frente. Então, por isso que a Bíblia fala que é leal as feridas feitas pelo amigo. Outro exemplo disso, Pedro e Jesus. Quando Pedro tentou impedir Jesus de falar sobre a sua morte, Jesus o repreendeu dizendo: para trás de mim, Satanás. Pedro não queria que Jesus morresse. Não, se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou impedir. Jesus falou assim: para trás de mim, Satanás. Jesus falou: não é assim, o verdadeiro amigo não é Pedro. Não pode ser assim. Então, irmãos, veja que o verdadeiro amigo, as feridas geradas são leais. É melhor do que o beijo do inimigo. Porque o beijo do inimigo são enganosos. E nós vamos ver alguns exemplos disso na palavra do Senhor. E eu queria começar com esse exemplo, Mateus 23, verso 13 a 33, que fala de Jesus e os fariseus. Os fariseus tinham um discurso de misericórdia, tinham um discurso de amor, tinham um discurso de paz, tinham um discurso lindo, mas não levava a uma vida eterna. Jesus confrontou os fariseus por sua hipocrisia, chamando-os de sepulcros caiados e denunciando a sua religiosidade vazia. Aqui, veja que o inimigo aqui, ele vem com um jeito de amoroso, um jeito sedutor, um jeito que parecia ser muito bom, né? Os elogios e as práticas daqueles fariseus eram enganosas. Eles olhavam mais para o seu umbigo do que para o propósito da palavra de Deus. Jesus, então, ele vai ali e demonstra a verdade,
e a verdade deve ser exposta, irmãos. A palavra de Deus não vai passar a mão por cima do nosso erro. A palavra de Deus não vai passar a mão por cima daquilo que precisamos mudar, mas ela vai expor para que a nossa vida seja sarada. Um outro exemplo disso, e muitos conhecem aqui, Sansão e Dalila. Dalila era amiga de Sansão? Ela tinha um interesse em descobrir qual o segredo, onde estava a força de Sansão. Mas Dalila botou a faca no pescoço de Sansão? Não. Foi de uma forma sutil. Sansão, me conta o segredo. Fala o segredo para mim. Aí Sansão falava, mas não era verdade. Aí vinham os inimigos, Sansão, até que uma hora ela conseguiu tirar o segredo de Sansão. E veja que o beijo do inimigo são tão enganosos que levou Sansão à prisão. Sansão perdeu a visão. Sansão, o último ato da vida dele foi destruir ali os inimigos, mas ele morreu junto com aqueles homens ali. Veja como que o beijo do inimigo é traiçoeiro. Outro exemplo disso, Absalão e Davi. Absalão era filho de Davi. Lá em 2 Samuel 15, de 1 a 12, vai contar a história de Absalão e Davi. Absalão, ele foi filho de Davi, mas ambicioso ao trono. Ele queria tirar o pai do trono. E ele era uma forma, parecia ser leal a Davi, mas ele estava sempre trabalhando para tomar o trono do pai. Absalão se colocou à porta da cidade para que quando as pessoas viessem a consultar-se com Davi, ele chamava aquelas pessoas assim: ei, vem cá. Aí eu vim falar com o rei Davi, ele: não há quem te ouça da parte do rei. Fala comigo. Aí a pessoa ia falar com ele, o que ele fazia primeiro? Elogiava aquela pessoa. Bom é teu negócio, bom é tua causa, bom é isso, bom é aquilo. Irmãos, quem não gosta de ser elogiado, quem não gosta de receber notícia boa, está todo errado, mas é bom, é bom, é bom, é bom. Aquela pessoa deixava de ir ao rei e ficava ouvindo Absalão. E Absalão fez isso ali na porta várias vezes, tentou se levantar, fingindo lealdade ao rei, mas tramava um golpe. Então veja que Davi teve momentos que teve que sair fugido. E qual foi o fim de Absalão? O outro exemplo aqui, nós pregamos até há poucos dias atrás, sobre Amã. Amã fingia lealdade ao rei e lealdade ao povo judeu. Ele vinha de uma forma mansa, sempre elogiando o rei, sempre elogiando a rainha, até que a rainha Ester fala: esse homem, Amã, quer destruir o meu povo. E o resultado ali foi muito ruim. O outro exemplo disso, talvez muitos pensaram que o texto base seria esse, Mateus 26, 49, falando sobre Judas e Jesus. Aqui mostra o beijo literal do inimigo. Judas, ele era discípulo de Jesus? Era. Andava com Jesus? Andava. Mas qual era a intenção de Judas? Era a salvação? Qual era o propósito da vida de Judas ali? Era estar na glória com Cristo? Não, ele se rendeu, ele se vendeu por moedas. E Judas traiu Jesus com um beijo. Qual foi a forma de identificar Jesus? Foi um beijo. O beijo de Judas identificou Jesus. Por isso que a palavra ela vai dizer, irmãos, nós precisamos atentar por isso. Os beijos do inimigo são enganosos. E aí eu quero que você pare para pensar. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz, ela não é um conto, ela não é uma história. A palavra de Deus, ela traz vida nas suas linhas.
Hebreus 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela vai sempre expor a nossa vida, mas ela vai tratar a nossa vida. Ela vai corrigir a nossa vida. Em Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus, ela vem nos instruir, ela vem trazer a verdade. Nós sabemos, irmãos, como é ruim ser confrontado. Quem fez homem ao máximo, mulheres únicas, quem fez os cursos está fazendo, quantas vezes o ato de levar a cruz é dolorido, o ato de levar a cruz dói, o ato de se arrepender dói, mas eu quero dizer que não há perdão de pecados, se não houver reconhecimento do pecado, se não houver arrependimento. E o reconhecimento do pecado, às vezes, ele é dolorido. Você confessar o seu pecado diante dos homens: olha, eu pequei, eu errei, eu fiz isso, é dolorido. Mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que ao mesmo tempo que você se expõe diante da palavra de Deus, que você se expõe diante de Cristo, ela cura e sara as feridas da alma, louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 3, verso 11 e 12 diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, irmãos, para fechar, eu quero dizer para você que é muito melhor o texto que nós lemos hoje. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do inimigo são enganosos. Nós precisamos compreender na nossa vida, irmãos, que nós possamos entender, Senhor, que o meu coração esteja aberto à tratativa do Espírito Santo. Que o meu coração esteja preparado para que eu possa ser repreendido, curado, sarado, e que eu possa viver em comunhão com Cristo. O que o mundo procura hoje não é uma repreensão verdadeira. O que o mundo procura hoje não é uma correção. O que o mundo procura hoje não é um arrependimento. Mas o que o mundo procura hoje é massagem do ego. É que você escute que está tudo bem com você. É que você escute que Cristo morreu na cruz, mas Ele permite que você faça o que você quer fazer. Que você possa fazer o que quiser na sua vida, não tem problema nenhum. Isso é o beijo do inimigo. A palavra de Deus vai te tratar, ela vai te corrigir, ela vai te repreender, mas ela te conduz a uma eternidade. Ela te conduz ao arrependimento. Ela te conduz a um lugar que nós olhamos para nós. Fala: Senhor, me perdoa. Perdoa a minha fraqueza, perdoa minhas falhas. Melhor é repreensão aberta do que o amor encoberto. Melhor, fiéis são as feridas feitas pelo amigo. A Bíblia fala que o homem de muitos amigos deve se mostrar amigável. Mas há um amigo mais chegado que o irmão. Esse amigo é Cristo, que morreu na cruz por mim e por ti. Um amigo que não vai passar a mão em você e dizer: continua vivendo assim, não. Ele morreu, ressuscitou, pagou um preço para que pudesse trazer para mim e para você a verdade. Nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser tratados, nós precisamos estar atentos. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas o beijo do inimigo vai trazer dificuldade para você.
O beijo do inimigo é enganoso. Que nesta noite você possa entender que vale mais uma repreensão em Cristo do que 1000 elogios nesse mundo. Amém? Vamos estar de pé. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Faça desse louvor a sua oração. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Santo és tu, Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia, Senhor. Santo és o teu nome, ó Deus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado.
Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Reina o Espírito sobre a carne. Santo, santo és tu, Senhor. A nossa oração deve ser exatamente essa: que reine o Espírito sobre a carne. Porque quando o Espírito reina, a exposição do nosso erro, da nossa falha, ela é tratada. Agora, quando a carne reina, nós não queremos repreensão, nós queremos elogios. E a palavra de Deus não traz elogios vazios, mas ela traz dispositivos para uma correção, para uma tratativa. Nós precisamos refletir nisso. Devemos valorizar a palavra de Deus, a verdade, porque ela nos ajuda a crescer espiritualmente. Devemos louvar a Deus por aqueles que são amigos de verdade, que falam a verdade, que corrige, que mostra onde estamos falhando. Interessante que nos cursos que a gente faz aqui, tem uma aula que trata sobre isso. E aí a gente brinca. Se a esposa perguntar se está bonito e você não gosta, o que você fala? Aí a pessoa fala: ih, pastor, aí fica difícil, né? Mas aí você prefere deixar ela sair toda desconjuntada para não brigar? Aí ela encontra com uma amiga, a amiga fala assim: nossa, viu como é que ela estava toda esquisita? O marido poderia ter evitado. A verdade. Ela pode falar: tá, mas eu vou assim mesmo. Mas ela não pode depois dizer que você não falou. Pastor, mas se eu falar vai dar problema. Não. As feridas, leais são as feridas feitas pelo amigo. Traz cura. Amém? Eu quero te convidar a você colocar a sua vida diante do Senhor. Você tem recebido beijos do inimigo? Você está preferindo ouvir só os elogios, está tudo bem? Ou você tem preferido ser confrontado com a verdade? A gente precisa refletir nisso. E eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Santo és o teu nome, Senhor.